Olá, meu nome é Mark Nazarova. Nessa gravação vamos falar da memória coletiva do povo russo. E por que você deveria ter medo dos russos? Estou brincando não. A memória coletiva parece ser uma coisa bonita, romântica, não é? Mas tem um lado escuro na memória coletiva. Eu vou explicar. O resto do mundo, a Europa, a França, a Alemanha, os Estados Unidos, todo mundo esqueceu a Segunda Guerra Mundial. Todos os países enterraram os mortos e raramente depositam flora nos túmulos de seus parentes. De vez em quando existe a cerimônia básica, onde se joga umas flores nos túmulos dos mortos da Segunda Guerra Mundial. Em muitos lugares, esses túmulos foram despredados ou transformados em estátua de Mickey Mouse. Túmulo de soldado do exército russo, da União Soviética. Há vários países da Europa, nos países fascistas como Polônia ou Ucrânia, muitos lugares eles transformaram esses monumentos dos mortos da União Soviética em estátua de Mickey Mouse ou em estátua do Darth Vader, cuspindo na memória do povo russo. Mas eu quero dizer uma coisa, os russos não esqueceram a Segunda Guerra Mundial. A nova geração também não, porque justamente existe uma memória coletiva. Significa que os pais, os filhos que perderam os parentes durante a Segunda Guerra Mundial transmitiram o luto e a dor para seus netos, para seus filhos e para seus netos. E também o Vladimir Putin abriu vários museus que nos lembram como nossos parentes foram torturados, massacrados, estuprados pelos alemães, pelos fascistas, nazifascistas, quando os alemães invadiram a União Soviética. Para que serve esse tipo de museu? Para lembrar as atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Será que faz parte da memória coletiva? A mim, quando eu entro nesses museus, me inspira a vingança. Eu acho que esse é o objetivo final dessa memória coletiva. Muitos russos acreditam que a Segunda Guerra Mundial ainda não acabou. Em 1941, os alemães nazifascistas invadiram a União Soviética. Perdemos 20 milhões de parentes, de soldados. E mais de 13 milhões de civis foram torturados, massacrados, estuprados pelo exército fascista nazista alemão. Mas a gente não tem ódio do povo alemão, da Alemanha. Não tem, não. Vou explicar. Porque a União Soviética já exterminou essa geração de nazifascistas. Deixamos apenas crianças. Quando invadimos, repulsamos o exército alemão, mais de 4 milhões de soldados alemães morreram na União Soviética. O exército nazifascista era composto de 5 milhões e meio de alemães. Mais de 4 milhões morreram na União Soviética. E ainda fomos até na Alemanha para caçar os fascistas que sobraram. E a gente deixou apenas as crianças e as adolescentes. Isso significa que a geração que era nazifascista morreu durante a Segunda Guerra Mundial. A gente exterminou uma geração de alemão. Por isso a gente não tem ódio dos alemães, porque a gente deixou pessoas inocentes vivas. Crianças e adolescentes. Pessoas que não tinham idade de lutar. Que formaram a nova geração de alemão. Mas aquela antiga que invadiu a União Soviética foram exterminadas na própria União Soviética. Mas a gente não consegue esquecer nossos parentes mortos. Porque a gente sabe o motivo da Segunda Guerra Mundial. Sabe que não é só o Adolf Hitler que estava atrás, não. A gente matou o Adolf Hitler, digamos, e o nazifascista. Mas a gente sabe que existe um financiamento por trás da Segunda Guerra Mundial. Os banqueiros sionistas financiaram o Adolf Hitler para invadir a União Soviética, para destruir o comunismo. Porque os banqueiros sionistas querem instalar o capitalismo global. E também tinha o projeto de ter o Estado, como eu falei no outro vídeo, o Estado de Israel. Eles precisavam aterrorizar o povo judeu
a minoria judia, nômade, né? Para poder conseguir o apoio do povo judeu para ter o Estado, para formar o Estado sionista de Israel. O sionista banqueiro financiar o Adolf Hitler para terrorizar a minoria judia nômade, para que recebesse o apoio, para que não se sentisse mais segura e recebesse o apoio para fundar o Estado de Israel, como eu expliquei no outro vídeo. Mas eles conseguiram o apoio, e conseguiram apoio de vários países, Inglaterra e Estados Unidos principalmente, que apoiaram em 1948 a fundação do Estado sionista de Israel. Então toda essa guerra, nossos milhões de parentes que morreram, para ter um Estado chamado Israel, e para poder instalar o capitalismo global, com a ajudinha do Adolf Hitler. O Adolf Hitler era uma marionete nas mãos dos banqueiros sionistas. Mas a gente tem esses museus da tortura e da dor da Segunda Guerra Mundial para cada geração poder se lembrar, uma memória coletiva. Em cada cidade como Leningrado existe a celebração Leningrado, celebrações mortas da massacre de Leningrado. Stalingrado, Volgogrado, atual Volgogrado, também tem museu e comemoração da guerra de Stalingrado. Além de ter aquela parada do Dia da Vitória, que todo mundo conhece, o Dia da Vitória, o desfile, né, da guerra patriótica, mas existem várias comemorações ao longo do ano para celebrar os mortos da Segunda Guerra Mundial. Isso quer dizer que a gente passou o ano inteiro lembrando dos parentes mortos da Segunda Guerra Mundial. Porque existe a massacre de Leningrado. Aí a pessoa comemora Leningrado, comemora Stalingrado, comemora de Moscou, comemora dia de tal. Existem vários dias de comemoração onde se deposita flor no túmulo de soldados e de parentes mortos. Além dos museus do horror da Segunda Guerra Mundial. Então o que acontece na cabeça dos povos russos? O povo russo quer, eu acho, muita gente sente a vontade de se vingar. Tem a impressão que a Segunda Guerra Mundial não acabou. Porque a gente não consegue esquecer. O russo tem uma memória muito grande, uma memória imensa, uma memória coletiva e como se fala, a vingança é um prato que se come fria. Então, se eu fosse o resto do mundo, eu teria medo da vingança final do povo russo, da Rússia, porque até o Vladimir Putin se mostra muito emotivo em relação à Segunda Guerra Mundial. Eu não teria tanta certeza que antes de morrer ele não quis vingar os filhos da URSS. Talvez antes de morrer o Vladimir Putin poderia querer vingar os milhões de parentes mortos da Segunda Guerra Mundial. Ou talvez a Rússia tenha um plano para destruir o sionismo capitalista, a nova ordem mundial. Talvez vai ser um plano de guerra ou vai ser um plano estratégico de tomar o poder e de destruir todas as nações e o capitalismo global, os banqueiros sionistas, a nova ordem mundial, criar o próprio banco da Rússia, o próprio banco, destruir a economia mundial. Pode ser esse tipo de vingança. A vingança pode ser destruição da economia mundial, a Rússia tentar tomar o poder, destruir os banqueiros sionistas, ou pode ser uma vingança diretamente com guerra, matando. Mas vai ter uma vingança. No final terá uma vingança. A Rússia vai se vingar de qualquer jeito. Ou ela vai tomar, ou a gente vai tomar o poder no mundo, dominar as outras nações, ou a gente vai se vingar exterminando as outras nações. Mas a gente vai se vingar pela Segunda Guerra Mundial. Porque a memória coletiva é transmitida. E as horrores do nazifascismo, que a gente chama de sionazismo, porque mistura sionismo com nazismo. A gente sabe que os sionistas também estão atrás dessa história. Financiaram os nazistas. Então a gente culpa os dois, os nazistas e os sionistas, banqueiros sionistas. Só que os nazistas morreram, mas os sionistas não. Então o projeto final vai ser destruição, ou seja, Israel, nova ordem mundial, Estados Unidos, Inglaterra. Por isso que esses países têm medo da Rússia, porque sabem que a Rússia vai se vingar.